Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Pedro Pereira, sou historiador, sou educador e nesse vídeo eu quero falar sobre esse livro aqui, As Defesas da Ilha de Santa Catarina e do Rio Grande de São Pedro em 1786, por José Correia Rangel. Livro organizado por Roberto Tonera e Mário Mendonça de Oliveira. Esse livro foi lançado pela UFSC em 2011, na sua primeira edição, está na sua segunda edição, e nesse vídeo eu quero falar por que eu considero esse livro fundamental. Esse livro é a edição em facsímile de um documento chamado Códice de Santa Catarina, que pertence ao Arquivo Histórico Militar de Lisboa, em Portugal. Trata-se de um relatório escrito pelo José Correia Rangel, que era um alferes do exército português, em 1786, um relatório sobre as fortificações na ilha de Santa Catarina e no Rio Grande de São Pedro, naquele contexto. O documento em si já é conhecido dos historiadores há bastante tempo, mas ele nunca havia sido publicado na íntegra, e é isso que se propõe esse livro. Publicar o documento, esses relatórios do Rangel, acompanhado de ilustrações das fortificações, dos uniformes das tropas, bem completo, mas não apenas publicar o documento, transcrito na sua íntegra, mas o documento transcrito acompanhado do facsímile do original e acompanhado de uma série de materiais que ajudam a compreender esse documento no seu contexto. E é importante falar um pouquinho a respeito dos organizadores desse livro. Roberto Tonera, natural de Florianópolis, arquiteto formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e que hoje integra o quadro técnico dessa mesma universidade. Desde 1989 é o arquiteto da UFSC responsável pelas obras de conservação e restauração das fortalezas da ilha de Santa Catarina, mantidas e gerenciadas pela própria universidade. Foi responsável pela divisão técnica do IFAM entre 92 e 96 em Santa Catarina e é o criador e coordenador do projeto Fortalezas Multimídia desde 1995. E o Mário Mendonça de Oliveira, natural de Itiúba, no sertão da Bahia, formado em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia em 1961, e professor do curso de arquitetura dessa mesma universidade. Já aposentado, mas continua trabalhando no programa de pós-graduação em arquitetura, mestrado e doutorado da Universidade Federal da Bahia. Ambos são autores de diversos artigos e livros falando sobre fortalezas, sobre arquitetura, sobre patrimônio. O trabalho de edição do livro é primoroso, como vocês podem ver, capa dura, sempre muito bem-vindo. As folhas também são de um material de excelente qualidade, que ajudam a conservar o livro. Uma nota biográfica sobre o autor do documento, José Correia Rangel de Bulhões, engenheiro militar. Uma introdução bastante longa, mas necessária. Primeiro, um texto sobre a disputa pelo continente sul-americano, ou, como eu sempre gosto de lembrar, as disputas entre Portugal e Espanha pelo sul da América do Sul, as fortificações em Santa Catarina, um texto falando sobre o sistema defensivo da ilha de Santa Catarina, acompanhado por mapas do Google Earth e outras iconografias para falar de cada uma das fortalezas que consta no relatório de Rangel. E um texto sobre as fortificações no Rio Grande do Sul, também acompanhado com mapas do Google Earth e outras ilustrações. Um texto sobre artilharia e tropas luso-brasileiras no século XVIII, falando sobre a artilharia então utilizada nas fortificações no sul do Brasil, e sobre as tropas luso-brasileiras no sul do Brasil naquela época. Só então entramos no documento propriamente dito, Defesa da Ilha de Santa Catarina e do Rio Grande de São Pedro, dividida em duas partes. As fortificações e uniformes da tropa na Ilha de Santa Catarina
e uma segunda parte, que pertence ao Rio Grande. O relatório consta informações sobre as tropas dispostas em tabelas, todas elas transcritas e acompanhadas do facsímile original, bem como ilustrações dos uniformes utilizados por essas tropas. As informações sobre as fortificações são acompanhadas de ilustrações feitas por Rangel e também fotografias atuais dessas fortalezas, exceto quando elas já são desaparecidas. O mesmo com relação ao Rio Grande de São Pedro, hoje mais conhecido como Rio Grande do Sul, as fortificações e os uniformes da tropa. Uma descrição detalhada da situação das fortificações naquela província. O Forte de São José da Barra, Forte do Lagamar, Forte do Arroio, Forte da Vila de São Pedro e outras fortificações em Rio Grande. As notas da transcrição também são um instrumento importantíssimo para a melhor compreensão do documento, no contexto em que ele foi escrito no século XVIII, como também para aprofundar o conteúdo trabalhado a partir deste documento. E o glossário, fundamental de ser acrescentado à obra original para possibilitar ao leitor ampliar a compreensão sobre este documento, que tem muitos termos técnicos utilizados no meio militar do século XVIII. Acompanha o livro também um CD-ROM multimídia, com o conteúdo integral do livro, mas acrescido de outros recursos de interatividade e comunicação que permitem explorar de forma ampliada o conteúdo desse documento. Esse livro, na verdade, é um projeto antigo, já desde os primórdios do projeto Fortalezas Multimídia, mas levou 2 décadas para ser lançado. A primeira edição, de 2011, foi disponibilizada gratuitamente para instituições, escolas, bibliotecas e outras de Santa Catarina, e a segunda edição pode ser adquirida na editora da UFSC. E esse é um livro que eu recomendo para o público em geral. É um livro que atende para pesquisadores e professores de diferentes áreas do conhecimento, da história, da arquitetura, da museologia, da arquivologia, agentes que trabalham com patrimônio cultural, setores do Exército que trabalham com patrimônio histórico militar, professores do ensino fundamental e do ensino médio, e também aqueles que, eu não gosto de utilizar o termo leigos pela conotação negativa que ele traz, mas o público não especializado, as pessoas que simplesmente se interessam por história, por arquitetura, por fortalezas e que querem conhecer mais a respeito. Mas eu quero falar aqui mais especificamente para um público do qual eu faço parte, para professores de história. Quando a gente fala sobre ensino de história, muito se debate sobre o uso de fontes históricas na sala de aula, o uso de fontes nas aulas de história. E esse livro é uma ótima oportunidade de trabalhar com uma fonte histórica na sala de aula. No caso, um documento, um relatório militar, o bom e velho tradicional documento escrito, mas cuja abordagem pode não ser tão tradicional assim. E o interessante desse livro é que, como puderam ver pelas imagens, ele traz o facsímile do documento original já acompanhado da transcrição. E isso facilita muito na hora de trabalhar com o documento e, ao mesmo tempo, mantém aquele fascínio que os estudantes podem ter se deparando com um documento dessa natureza. E é possível trabalhar com esse livro nas nossas aulas de história, tanto na modalidade presencial, quanto nessa nova realidade que nós estamos vivendo, de ensino remoto, porque boa parte desse conteúdo já está disponibilizado no banco de dados mundial sobre fortificações, além do próprio CD-ROM que acompanha o livro. Mas aí você me diria, mas se está na internet, então por que trabalhar com o livro em si? Primeiro, pela própria materialidade, e segundo, porque, nós sabemos como é a realidade de grande parte das nossas escolas. Nem todas dispõem de um laboratório de informática, nem mesmo de acesso à internet. Então é uma boa oportunidade ter o livro em mãos para poder trabalhar diretamente com os estudantes. Esse livro é um trabalho fundamental porque
traz muitos detalhes, além de ser ricamente ilustrado e permitir essa abordagem mais visual do tema, tanto das fortificações quanto da presença militar portuguesa no sul da América do Sul, no século XVIII, informações sobre canhões e outros armamentos utilizados na época, que são detalhes que nem sempre estão presentes nas obras de história sobre esses temas, mas que são detalhes importantes que nos ajudam a ter uma melhor compreensão sobre esses temas e até mesmo a visualizar melhor essa história que nós estamos narrando. E, por isso mesmo, permite muitas problematizações, principalmente essa relação entre o passado e o presente, sobre o próprio espaço das nossas cidades, hoje e no passado, e até mesmo para problematizar os usos do passado. Eu espero que vocês tenham gostado, e para quem chegou até o final desse vídeo, aproveita, deixa uma curtida, deixa um comentário também e compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse conteúdo. Nós nos vemos em uma outra oportunidade. Até!